Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico cardiologista Felipe Saccabi, que vai falar das doenças do coração. Infelizmente ainda o coração, as doenças relacionadas ao coração matam muita gente, não só no Brasil como no mundo, mas nós vamos começar. A minha primeira pergunta, o nosso primeiro assunto vai ser o perfil atual dos pacientes com Covid. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Estávamos aqui conversando antes de começar o programa, fizemos praticamente um programa já, mas eu queria saber de você, como médico cardiologista que está na linha de frente, qual que é a tua avaliação primeiro desse quadro da pandemia e no que a Covid interfere, principalmente nos teus pacientes, nos pacientes cardíacos. Bom, Guto, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição para desenvolver aqui temas relevantes à população da Baixada Santista, né? E foi nos feito o desafio de conduzir uma UTI de 48 leitos alguns meses atrás, nessa nova segunda onda do Covid, né? E o que nós percebemos nessa segunda onda, né? Com o avançar da vacina, a população idosa e muito idosa, elas tiveram uma quantidade menor de pessoas que foram para a UTI. A gente entende e percebe na prática que a vacina serviu como uma barreira para essas pessoas desenvolverem a forma grave. A vacina não é 100%, tiveram alguns pacientes vacinados que já tinham cumprido até o período pós-vacina que infelizmente faleceram. A vacina não é um passaporte para a imunidade, para uma vida normal, mas é muito importante. Ambos os imunizantes, dois que nós temos disponíveis no nosso país e agora chegando a vacina da Pfizer, são bons. E graças à chegada desses imunizantes, a gente pôde perceber que a população que chegava nessa nova onda na UTI eram pessoas mais jovens, com menos patologia, tá? Então a gente via numa primeira onda idosos, pacientes de 70, 80, 90 anos com múltiplas comorbidades, e nessa segunda onda nós pudemos perceber pacientes mais jovens, com menos comorbidade nas UTIs, o que de uma maneira geral era uma coisa um pouco mais fácil de você administrar. Acredito que quando a gente terminar essa segunda onda, a gente vai ver que os dados são um pouco melhores que os dados da primeira onda. Esse pessoal mais jovem está nessa situação agora porque ficou mais na rua, se expôs mais? São as pessoas que saem para trabalhar e voltam? Tem essa leitura já ou ainda é cedo para se dizer que foi o principal fator? Eu acho que sim, Guto, acho que você está coberto de razão. Eu acho que essa população mais jovem ela é mais economicamente ativa. Ela tem que trabalhar para trazer o alimento, o sustento dos seus lares, né? Algumas escolas retomando a atividade, as crianças, a gente sabe que as crianças não têm formas graves, mas elas são disseminadores. Então algumas crianças contaminando seus pais e seus avós. Então a gente percebeu que esse retorno do comércio, que hoje eu entendo que ele deve haver, mesmo apesar de estar na linha de frente, eu entendo que o comércio tem que voltar de uma forma óbvia, que respeitando como a gente está com o distanciamento, com álcool gel e com as demais medidas, a gente pôde perceber que essa flexibilização do comércio, eu acho que foi uma das coisas que contribuíram para o aumento nessa segunda onda. Agora deixa eu dar uma pimentada aqui na nossa conversa. Não teria sido melhor vacinar os mais jovens que estavam na rua do que os idosos? Ou seja, os idosos poderiam ficar um pouquinho mais em casa, eles não têm tanta necessidade, tanta urgência de sair, né? Já a maioria aposentado, não precisam, né? Não que não deveriam, mas eles poderiam ficar um pouco mais e se priorizar os mais jovens. Ou não se tinha vacina suficiente para vacinar toda essa faixa etária que é maior que a dos idosos? Sua pergunta é excelente, Guto. Isso é um princípio médico. Quando a gente desenvolve um remédio, qualquer que seja ele, a gente pega a população mais vulnerável àquela patologia. Ou seja, vamos falar assim, a gente vai criar uma vacina, vamos estudar uma vacina para HIV. Quem que a gente vai vacinar? Aquelas pessoas que têm mais atividade sexual. Aquelas pessoas que estão mais vulneráveis àquela doença. E quem são as pessoas que estão mais vulneráveis ao Covid? As pessoas de maior idade. Então a gente usou esse racional
pegou-se os mais vulneráveis e iniciou a vacina pelos mais vulneráveis. Quem eram os mais vulneráveis? A população das pessoas que estão na linha de frente, os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e a população mais idosa. Esse é um princípio médico. Você pega os mais vulneráveis e dá aquele imunizante para a população mais vulnerável. O que a gente percebe é que talvez se a gente tivesse invertido, na minha opinião, isso é uma posição pessoal, hoje as UTIs estariam muito mais lotadas, que um paciente mais jovem eu consigo girar o leito de UTI um pouco mais rápido do que o paciente com mais comorbidade. O paciente mais idoso, com mais doente, ele fica mais tempo na UTI. Então eu acho que foi acertada sim essa decisão de vacinar primeiro os mais vulneráveis, que eu não coloco só os idosos, eu coloco nós, trabalhadores da área da saúde, nós fomos imunizados primeiro, porque somos as pessoas mais vulneráveis. Eu acho que esse é um princípio médico, eu acho que foi respeitado e foi acertada essa preferência pelas pessoas que são mais vulneráveis frente à pandemia. Você tinha citado aí que nós temos 2 imunizantes, temos a Coronavac, o AstraZeneca e vai chegar, chegou a da Pfizer. Chegou a Pfizer. E tem Sputnik, parece que também foi aprovada. Na verdade, assim, eu vou trazer em primeira mão 2 novidades, mais uma novidade, né? A gente tem o imunizante nós temos 3 no Brasil, que é o da Coronavac, que é o imunizante chinês. Nós temos o Oxford, nós temos o imunizante da Pfizer, nós estamos recebendo agora o imunizante o da Janssen essa semana e foi liberado a título de experiência para 1% da população em protocolos de pesquisa o imunizante Covaxin, que é o imunizante indiano, e o imunizante Sputnik, que é o imunizante russo. E a Santa Casa está começando a virar um polo de pesquisa e possivelmente nos próximos meses aí, não sei nem se eu poderia estar falando, nós vamos ter um estudo com um desses imunizantes na Baixada Santista aí. Ó, que beleza, em primeira mão aqui para você, telespectador do Santa Casa e você. Continuando nessa questão da vacina, se criaram várias teorias, olha, essa daqui não funciona, essa... Lembrando sempre que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, se houve um tempo foi porque a Anvisa teve que pesquisar, fazer os testes, como se faz com qualquer medicamento que entra no nosso mercado. Muito mais rápido no caso das vacinas, dessas vacinas. E é bom falar, né, doutor Felipe, que todas as vacinas são eficazes, né? As pessoas têm que se vacinar, é importante frisar isso sempre. Não interessa se vai tomar, a vacina A é uma dose só, a da B é 2, 3... Tem que tomar a vacina e observar o tempo entre uma dose, a segunda e a terceira, né? Exato. Os imunizantes que estão no nosso país são imunizantes seguros. A gente tem que tomar muito cuidado com a história das fake news. Tal imunizante da miocardite. Agora começaram a falar mal da vacina da Pfizer. Isso tem que ser investigado, tem que ser apurado, mas o benefício de tomar essas vacinas, ele é claro. Tem que se imunizar. Mas eu vou pegar um gancho agora e tocar num assunto que é um assunto que me deixa como um brasileiro muito orgulhoso. Um grupo de pesquisadores brasileiros, em parceria com o laboratório Pfizer. Esse estudo foi desenvolvido, desenhado, encabeçado pelo grupo do Einstein de pesquisa médica, publicou no principal periódico do mundo, que é o New England Journal of Medicine, um remédio oral capaz de redução de mortalidade no tratamento do Covid-19. É um tratamento novo que foi desenvolvido por um grupo de brasileiros que a gente espera o mais rápido possível que esse tratamento esteja na ponta para a gente começar a usar. Eu estou muito animado com a possibilidade de prescrever esse remédio. E aí é uma pílula? É um comprimido que você dá para pacientes, não pacientes graves, no início da doença. Seria o tal do tratamento precoce, em que você utilizaria uma pílula de 12 em 12 horas por 10 dias, em que você conseguiria uma redução de 37% de mortalidade para o grupo de pacientes de Covid. Foi um grupo muito heterogêneo de pacientes, que foi estudado, mas a gente percebe que é uma coisa que a gente olha com muito bons olhos. Por ser uma coisa brasileira, desenvolvida em terras nacionais, por pesquisadores nacionais. Eu até tenho um grande amigo, o Dr. Alexandre Soeiro, que foi um dos pesquisadores principais do estudo lá em São Paulo, que já me dizia há algum tempo, olha, vai chegar uma coisa boa, está chegando uma novidade muito boa para o Covid. E a gente vê que, além de ser um remédio nacional, uma coisa que reduz mortalidade. Poucas coisas em medicina conseguem reduzir mortalidade. Parece que a gente arrumou um remédio, precisa ser olhado com muitos cuidados, mas que reduz a mortalidade para o Covid-19. 100% brasileiro. O estudo é 100% nacional. A importância de se investir em pesquisa.
Esse é o maior exemplo de que se investido em pesquisa, uma pesquisa séria, o resultado é bem positivo e como você falou, né? O objetivo do médico é salvar vidas. A gente tem um resultado tão bom quanto esse. Eu costumo falar que a coisa mais importante que a gente pode ter é o ensino. A classe profissional que precisa ser mais valorizada é o professor. Eu costumo passar, eu sou professor universitário, eu costumo passar esse ensinamento, eu tento passar para o meu filho. A coisa mais importante que tem aqui em casa é o ensino. O que eu vou te deixar é o seu ensino, que foi o que meu pai me deixou. O ensino é importante. Conhecimento. O conhecimento é importante, a busca pelo conhecimento é importante. A gente não pode perder isso nesse país. Então a gente entende que isso é uma coisa muito importante. Eu fico muito orgulhoso de ver brasileiros, pessoas que estudaram no nosso país, trazer esse trabalho, que eu acho que na medicina esse ano foi o trabalho mais relevante que teve. Foi um trabalho brilhante e trabalho produzido em terras nacionais, com pouco recurso, mas em terras nacionais. Isso aí, podemos sonhar com o Nobel de Medicina para esses pesquisadores? Olha, se eu fosse o julgador, com certeza, eu não conheço todos os estudos em todas as áreas, mas eu chamaria essas pessoas para apresentar o trabalho dela para concorrer ao Nobel. Eu acho que foi uma coisa muito relevante. Seria no mínimo um finalista, se a gente for fazer. Eu não conheço, eles costumam chamar 3 para final, não conheço os outros 2, mas com certeza seria uma coisa que os brasileiros poderiam almejar alguma coisa assim. A importância também, além do conhecimento, nas pesquisas, nos testes. Lembrando que você falou das fake news, todo medicamento tem uma porcentagem que vai ter uma reação. Nenhum medicamento é 100% eficaz e que não vai dar nenhum efeito colateral, tanto que você tem que ler a bula, o médico te orienta. Então, é importante que as pessoas se vacinem, porque eu estava lendo um estudo do Instituto Real de Medicina da Escócia, em que só na primeira dose, o índice de imunidade, eles testaram a Pfizer e a Oxford. Nas pessoas que tomaram já a primeira dose, o índice de transmissão da doença caiu quase que a 0. E elas não tinham tomado ainda a segunda dose. Então é importante as pessoas se vacinarem. É importante as pessoas usarem máscara, é importante as pessoas se vacinarem, é importante as pessoas se higienizarem com álcool gel. É importante as pessoas seguirem essa regra de não aglomerar. Foi muito triste para a gente estar na linha de frente há 1 ano e meio, ver o que aconteceu em Campos de Jordão, no Corpus Christi, porque eu estava de plantão no pronto-socorro lá, e eu vi basicamente... Você fica revoltado? Desculpa, Tinti. Foi uma imagem que chocou. Você ficou revoltado? Eu não digo revoltado. Eu entendo que o comércio precisa funcionar, porque eu tenho pessoas da minha família que vendem o comércio, estão com seus comércios cambaleando, mas eu entendo que não deve ser aquela coisa desenfreada que foi. A gente fica decepcionado como ser humano, de ver que ali cada um só pensou no seu bem-estar. Ali o governo poderia ter agido, enquanto aqui em Santos a gente vê uma briga, põe a máscara, não sei o quê, a gente vê que o poder público praticamente se negligenciou ali, o poder público foi ausente naquele momento na fiscalização. A gente vê que teve um pouco de ganância e um pouco de responsabilidade das pessoas. Raiva não, mas um pouco de decepção, e a gente perde um pouco da força que a gente tem todo dia. A nossa família fala, puxa, a gente se matando tanto, deixando de fazer tanta coisa, e você vê a população aí, né? Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional.
A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Santa Casa e você já está de volta. No intervalo o programa continua. A gente continua discutindo. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico cardiologista Felipe Sakabe. Está falando sobre o perfil do doente, da pessoa que dá entrada com Covid. Apesar de ser cardiologista, ele é que cuida da UTI Covid da Santa Casa? Exato. Doutor, hoje na unidade de terapia intensiva da Santa Casa existem mais jovens, mais idosos, mais homens de meia idade, mais mulheres de meia idade. Qual que é o perfil na UTI? Nesse momento, na UTI do Covid na Santa Casa, nós temos próximos de 30 pacientes. Mais ou menos 4 para mais, 4 para menos. Hoje em dia, esse paciente, a maioria é do sexo masculino. Ele é um paciente que tem em torno de 60 anos de idade. E ele é um paciente que tem, entre as comorbidades, hipertensão e obesidade principalmente. São esses dois fatores que hoje dominam esse perfil dentro da UTI. Exato. São homens de meia idade, hipertenso e obeso. Portanto, se você tem um problema como hipertensão e obesidade, se trate que ainda dá tempo. Importante, eu ia te perguntar isso aí. Comer melhor. Se você tem o hábito do tabagismo, procure parar, diminuir. A gente sabe que é difícil, não é de uma hora para outra, mas a vida acho que é o nosso bem maior. Então, se você preza pela sua vida e pela vida dos seus familiares, se cuide melhor. Já pode dar uma caminhada, né, usando todas as proteções. Nós temos a praia aqui que é extensa, você não aglomera, não para conversar. Uma atividade física é fundamental nesse momento, né, doutor? Eu acho que, a OMS acha que a prática de 30 minutos diariamente, ela aumenta em 10 anos a longevidade das pessoas. Então, se a pessoa fosse viver 60 anos, se ela fizer atividade física regularmente, ela vai viver 70 anos. Quem não quer viver mais 10 anos, né? Então, essa é uma coisa muito relevante. Eu, pessoalmente, sou um fanático por atividade física. Eu pratico 2 a 3 horas de atividade física
todos os dias, estou me preparando para fazer o Ironman agora em setembro em São Paulo. Se não cancelarem a prova, eu estou inscrito para fazer o Ironman. O histórico de pessoas que praticaram esporte desde crianças, que não estejam tão assíduas assim, isso também ajuda? Ajuda, claro. Nosso corpo tem memória, né? O nosso corpo, quando você fuma, ele tem memória. Quando você tem hipertensão, ele tem memória. E quando você faz atividade física, ele também tem memória. O dano, a resposta do seu corpo, a resposta imunológica, ela é muito melhor. A pessoa pratica atividade física, ela toma sol. E a gente sabe que o sol entra na síntese da vitamina D. E a gente sabe que quem tem Covid tem vitamina D mais baixa, tem formas piores de Covid. Então tem falta de vitamina D também. As pessoas que têm Covid e têm a vitamina D baixa, elas têm uma evolução pior. Não, longe de tomar vitamina D ser a solução para o Covid. Mas a gente percebe através de estudos que aquela pessoa que tem o Covid e a vitamina D é lá no pé, ela tem evolução pior. E uma das maneiras que você tem de ter uma vitamina D mais elevada é tomando banho de sol. E tomando banho de sol naquele horário recomendado, ou pode ser aquele banho de sol que não seja muito longo ao longo do dia. Protetor solar, não precisa tomar sol no tórax, pode tomar sol na mão, não precisa ficar sem roupa, pode manter as proteções, mas o sol realmente é uma coisa protetora. Ela ajuda a qualidade óssea, ajuda na vitamina D. A gente sabe que a vitamina D tem vários benefícios no nosso organismo. O sol ele aumenta essa quantidade sérica de vitamina D e de uma maneira indireta a gente percebeu aí que quem tem o Covid e as formas mais graves tem vitamina D mais baixa. Então, você tocou num assunto muito importante, não é para ir tomar sol sem o bloqueador solar. Você pode colocar o bloqueador, deve colocar, porque a exposição ao sol, a vitamina D vai penetrar no seu organismo, inclusive com o bloqueador solar. Uma coisa não interfere na outra, não, né? Não interfere não. A gente tem que passar o bloqueador, principalmente em crianças, né? Que tem a pele mais frágil que a gente tem que passar o bloqueador. A gente tem que se expor ao sol numa quantidade segura, né? Não adianta ficar fritando lá o dia inteiro, que você tem um envelhecimento, aí você começa a ter, como tudo na vida, o excesso de sol também tem o risco do câncer de pele, que também é um problema, né? Então, um uso racional do sol para síntese de vitamina D e para outras patologias é uma coisa muito importante. Vamos aproveitar um pouco agora a sua especialidade. Doenças cardíacas no Brasil continuam matando demais. O que o brasileiro ainda precisa fazer para reduzir esse tipo de doença? Exato. A principal causa de mortalidade no nosso país ainda são as doenças cardio e cerebrovasculares. A causa disso, a gênese disso, principalmente é envelhecer da população, que a gente não tem nenhuma terapia capaz de mexer nisso, mas junto disso, obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, má alimentação. Contra esses fatores de risco, a gente consegue reverter e curar alguns deles. Então a gente entende que uma parte não é reversível, mas quanto a esses fatores de risco, são coisas reversíveis em que a gente tem que incorporar para a nossa vida. Podemos incluir aí também o estresse e a qualidade do sono? Bem lembrado, a gente tem cada vez estudado mais o sono. Se seu sono não é bom, seu dia não é bom, se seu sono não é bom, a sua vida não é boa. A gente tem estudado cada vez mais a presença da apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é a obstrução da nossa via aérea. Basicamente, a língua não deixa entrar o oxigênio. O principal sintoma é o ronco. E a gente percebe que pessoas que têm apneia do sono é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares e de mortalidade. Então, a pessoa que tem apneia, ela precisa tomar uma atenção grande, procurar o cardiologista para relatar isso. Existem hoje vários equipamentos para você, CPAP, para você... CPAP é o principal tratamento. Pelo menos minimizar essa questão, porque as pessoas podem morrer dormindo, né? Podem morrer dormindo. A pessoa pode morrer asfixiada, pode fazer arritmia cardíaca, pode ter AVC. Então a apneia do sono é um problema. Ela deve procurar um profissional, fazer um exame que chama polissonografia, que é um exame de monitorização do sono, da quantidade de oxigênio, e através desse exame se indicar um CPAP ou não. E fora isso, a grande maioria dos pacientes são obesos. E aí tá indicado você ser mais agressivo e talvez até indicar cirurgia bariátrica para o controle de peso dessas pessoas. Finalizando o programa, eu queria saber a tua opinião. Nós tivemos aí uma situação num jogo de futebol em que um atleta praticamente morreu e foi ressuscitado por uma equipe dentro do campo. E aí eu queria saber de você, como cardiologista, se você ficou... a gente estava conversando, inclusive, antes de começar o programa. É treinamento...
É a condição do equipamento? O que salvou a vida daquele... Lembrando que nós tivemos o Serginho, né, o jogador do São Caetano, que infelizmente também teve um mal súbito. Não estamos livres de... O nome já está dizendo, mal súbito. Como é que você ficou feliz e orgulhoso de terem salvado a vida do atleta, né? Olha, aquela situação, é claro que você fica consternado com a condição do atleta, mas me encheu de orgulho. Porque foi uma sucessão de felicidades que aconteceram ali. Pessoas treinadas, profissionais treinados, a presença do desfibrilador no campo, aquilo mudou a história daquela pessoa, aquela pessoa morreu por alguns minutos e estava ali. Então você tinha uma equipe treinada, você tinha o material disponível e a solução foi a melhor possível. Agora a gente recebeu uma informação que o jogador Eriksen vai colocar um desfibrilador portátil, quer dizer, aquele desfibrilador que estava no campo agora vai ficar com um só para ele e possivelmente ele possa viver uma vida normal. Talvez não possa ser jogador de futebol, mas com certeza ele vai estar vivo por muitos e muitos anos. E o que mais chamou a atenção é que, aparentemente, ele não teve nenhuma sequela, né? Ele ficou um tempo ali, ele ficou sem respirar, sem oxigênio no cérebro. Isso mostra a qualidade da parada cardíaca, da assistência da parada cardíaca. Apesar dos jogadores terem feito aquela barreira, você percebe que o jogador foi massageado por todo o tempo até o choque do desfibrilador. Aquilo foi um sucesso, aquilo nos enche de orgulho. Esse tipo de atendimento nos faz... Olha, a gente tem muito o que fazer pelos pacientes. Eu acho que aqueles profissionais envolvidos naquele atendimento têm que levantar a cabeça e falar que eles fizeram um excelente trabalho. Lembrando o nome do jogador, o Christian Eriksen, da Dinamarca, voltou do outro lado graças a um pronto atendimento e um atendimento eficaz, né? Porque muita gente pode ter o atendimento e ter sequelas. Ele, aparentemente, mas vai ter que implantar um marca-passo, nasceu de novo. Acho que ele pode servir como um grande exemplo positivo de que uma boa equipe treinada e a rapidez no atendimento fazem toda a diferença, né? Quem sabe os nossos legisladores não entendam que daqui a um tempo, em grandes eventos, não só em jogos de futebol, mas a gente precisa ter um desfibrilador, assim como a gente estava conversando há pouco, como tem nos cassinos de Las Vegas, como tem na rua em Mônaco, como a gente possa ter desfibriladores disponíveis para a nossa população usar e para a gente conseguir reduzir a mortalidade cardiovascular. Felipe, infelizmente o nosso tempo acabou, passou muito rápido, eu espero que você telespectadora tenham gostado. Muito obrigado. Volte sempre, porque você foi maravilhoso. Informações, inclusive com informações de primeira mão aqui para você, telespectador. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Olá, eu sou o Dr. Geisner Godoy, especialista em cirurgia do quadril na Santa Casa de Santos. Estamos realizando um procedimento cirúrgico inovador, que é a artroscopia do quadril. A artroscopia do quadril ela veio para substituir algumas cirurgias mais invasivas, como por exemplo a artroplastia, a osteotomia, são cirurgias de grande porte. A artroscopia, com uma técnica minimamente invasiva, permite você fazer algumas correções de lesões de cartilagem, lesões de tendões, lesões musculares, principalmente em atletas, que vem, como a prática esportiva vem aumentando e o nível de exigência, o nível de performance dos atletas são cada vez maiores, a artroscopia do quadril é um procedimento inovador que veio para tentar solucionar problemas que antes tinham que ser feitos com cirurgias mais invasivas, que levavam a um tempo de recuperação maior dos pacientes. Os casos eles têm que ser bem indicados, você tem que ter os equipamentos adequados, né, que senão o seu procedimento pode ficar comprometido. Eu acho que assim, antes de mais nada, eu queria agradecer a instituição, a Santa Casa de Santos, pelo apoio que tem nos dado aí com equipamentos e que possibilita a gente poder indicar esse procedimento inovador que a gente espera que tenha vindo para ficar. Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica.
Center Limpe, mudando a cultura, simplificando a limpeza.